Olá a todos. Hoje vamos ter o prazer de receber aqui no programa Dr. Edson Fernandes, especialista em rinoplastia, otorrinolaringologista, que ele vai falar quais são os cuidados necessários durante esse período de tempo seco. Seja muito bem-vindo, Dr. Edson. Obrigado, Marcos, pelo convite. Mais uma vez estar aqui podendo falar com sua audiência é muito gratificante para mim. Hoje, quais são os principais problemas de saúde que podem surgir devido ao tempo seco? Marcos, então assim, o ideal para a gente viver bem seria que a umidade do ar tivesse em torno de 60%. Hoje, aqui no nosso estado, na nossa cidade, Goiânia, a umidade está em 25%. Então está bem baixa mesmo. E isso aí, é claro que o organismo da gente não foi feito para uma umidade tão baixa. Então, há uma repercussão grande na pele, que é o maior órgão do corpo humano, uma repercussão na parte respiratória, tá? Nariz, vias aéreas, pulmão e no organismo como um todo. Então, por isso que a gente tem que tomar os devidos cuidados nesse tempo seco. Entendi. E hoje, quais são os sintomas mais comuns causados por esse tempo? Como eu disse, vamos começar falando pela minha área, né, que é a questão da otorrino. Nessa região de vias aéreas, o tempo seco, a gente acaba sentindo nariz entupido, o nariz ele pode sangrar nesse tempo seco devido a uma falta de umidade mesmo. Existe uma maior chance de atacar as alergias à rinite, tá? Ela pode manifestar mais nesse tempo seco. A questão da pele, a pele ela tende a ficar mais ressecada, os lábios mais ressecados, o organismo perde mais água, então o intestino pode não funcionar tão perfeitamente, pode ter uma repercussão na urina, então maior formação de pedra pedra dos rins. Então são várias repercussões que esse tempo seco pode nos trazer. Entendi. Em relação a essa questão dos lábios ressecar, igual você falou, esses dias para trás eu até tive. Isso é de acordo com a falta de água? O tempo, como eu disse, a umidade de 60% era o que deveria estar. Como está baixa a umidade, o que acaba acontecendo? Principalmente a questão do lábio e nariz, que são mucosas que, sim, elas se hidratam sozinhas. Mas a velocidade que o organismo está hidratando não está conseguindo ser suficiente para hidratar ela de uma forma eficaz. Então, na questão do lábio, por exemplo, a gente está produzindo saliva o tempo todo, mas essa saliva está ressecando tão rápido que acaba tendo a repercussão na pele, então, na pele do lábio. Então, por isso a importância do cuidado. Primeiro, se manter uma boa hidratação e no caso do lábio, pode-se usar lubrificantes para o lábio, como manteiga de cacau, entre outros lubrificantes que estão disponíveis aí nas farmácias. Entendi, mas por exemplo, a pessoa usar somente o cacau e não se hidratar, não vai resolver. Porque vai tá resolvendo uma coisa, que é o lábio, mas a saliva vai estar mais ressecada, o organismo não vai estar devidamente hidratado. Então a gente tem que pensar nessa repercussão global. E como esse tempo seco ele afeta na saúde respiratória? Foi o que eu puxei sardinha um pouquinho para o meu lado, né, para a questão respiratória. Acaba que o nariz fica mais ressecado, existe uma tendência de maior crise de alergia. Eu costumo exemplificar para os meus pacientes uma forma simples assim. No tempo seco, observa como que fica ali o teto dos carros, cheio de poeira, aquela poeira fina. Com a umidade baixa, essa poeira ela fica mais prevalente no ar do que com a umidade alta, porque a umidade puxa essa poeira. Você não vê essa poeira no tempo mais úmido. Então, toda aquela poeira a gente acaba respirando, vai para nossas vias aéreas. Então, indo para a nossa via aérea, acaba favorecendo mais crises alérgicas. Então, vamos lá. O tempo seco ela favorece crises de rinite, crises de bronquite ou asma, porque do nariz acaba descendo aqui o ar, né, pro pulmão, infecções respiratórias, sangramentos nasais. Então, tudo isso na parte respiratória acaba ocorrendo com a maior prevalência nesse tempo seco. Entendi. E quais são os cuidados essenciais para a gente manter uma hidratação em período de tempo seco? Como a gente dividiu aqui, são cuidados bem específicos para cada região do corpo. A questão do lábio que a gente falou, né? Uma maior
ingesta de água para o organismo se manter bem hidratado, né? E no caso do nariz, uma boa lavagem nasal, uma higienização nasal, favorece muito a retirar essas impurezas que favorecem os quadros respiratórios. Entendi. Em relação à quantidade de água, existe muitos que falam que a gente deve beber 2 litros de água por dia, mas está mais correlacionado ao peso. Qual que é a quantidade que você acha essencial para cada um? Então, não é o que eu acho, é o que o que está assim orientado. A Organização Mundial da Saúde, ela tem uma orientação global, que é mulheres consumir pelo menos 2 litros de água, homens entre 2 a 3 litros. Mas existe uma continha, que seria 35 ml por quilo. Por quilo. Botando ali um homem de 70 quilos, 2 litros e pouco de água. 2 litros, mais que 2 litros um pouquinho. É a quantidade mínima. Então, pelo menos 2 litros na média, mas depende do peso, você está correto, sim. A gente faria essa conta. E lembrando que água demais também, ela pode ser prejudicial. E uma pergunta em relação à água. Para a pessoa que faz atividade física, porque normalmente, às vezes, na própria atividade física, a pessoa já bebe ali meio scoop d'água, já quase 1 litro de água. Isso já conta com os 2 litros ou teria que ser além? Não, conta com os 2 litros. Mas ali 1 litro na atividade física é difícil, é porque a gente fica imaginando, um scoop daqui, até é bom você falar essa questão do scoop, porque é bom a gente usá-lo para tentar medir, né, a quantidade que bebe. Mas geralmente esses scoops, eles têm ali entre 400 ml, 300 ml de água. Dificilmente você vai encher 2 vezes, né? Às vezes a gente vê muito na academia o pessoal com aqueles litrão, né? Parece um bujão. Mas aquilo lá, o que eu tava falando, tudo em excesso faz mal. Você imagina se treinar com a barriga cheia d'água. Sim. E eu acho que depende muito do período também. Por exemplo, eu de manhã, no treino eu não consigo ingerir tanta água. Já à noite eu consigo acabar com o scoop. É interessante você falar isso, questão do horário, né? Porque assim, existe essa influência, por exemplo, de manhã provavelmente o clima mais ameno favorece você ter menos sede. E à noite, talvez porque você também não ingeriu durante o dia, às vezes, e na hora ali da atividade física, o calor, tudo isso favorece. Agora, água, como eu falei, tudo em excesso faz mal. Por exemplo, se você passou o dia todo sem beber água, aí você quer beber ali 2 litros de água na hora de dormir. Isso também não é indicado, não é adequado. Porque vai favorecer, por exemplo, uma crise de refluxo, né? Então, por isso que é bom fracionar a quantidade de água durante o dia e sempre evitar muito de uma vez só. Sim. E, doutor, esse tempo seco, ele influencia na rinite e outras condições alérgicas? Como na verdade, o tempo seco ele influencia na rinite e nas outras condições alérgicas? Então, esse exemplo da poeira é bem interessante, porque você imagina o seguinte, a poeira é um dos principais alérgenos que existe, o principal causador de alergia. A poeira, o mofo, pelos de animais, na poeira tem os ácaros, né? Então, ali nessa poeira tá os principais alérgenos. Se a gente tem esses alérgenos mais concentrados nesse tempo seco, vai ter contato ali na mucosa nasal e vai induzir a mais crises de rinite. Então, seria basicamente isso a explicação para se ter mais rinites nessa época do ano. E o que é mais indicado para a gente melhorar, aumentar, na verdade, a umidade do ar? Por exemplo, umidificadores ou métodos naturais? É muito interessante que existe hoje essa possibilidade dos umidificadores. Eu sempre indico os umidificadores. O pessoal acaba falando, o umidificador pode atrapalhar. Primeiro, tudo tem que estar bem higienizado, né? Se você tem um umidificador que nunca foi limpado, geralmente vai ter ali um acúmulo de sujeira que também pode induzir a alergia. E outra coisa também, o umidificador, se ele ficar muito próximo à parede, ele pode induzir a um mofo na parede, uma complicação ali. Então, o método mais eficaz é o umidificador, sempre bem limpo, né? Pode-se usar os métodos mais antigos que se usavam, uma toalha molhada, uma bacia de água, também ajuda um pouco a aumentar a umidade ali naquele ambiente. Mas, assim, o mais recomendável acaba que sendo o umidificador.
Lembrando que o ar-condicionado, ele já tira um pouco mais da umidade do ar. Uhum. Então, se você usa o ar-condicionado, é muito importante que você associe com o umidificador junto, para se ter uma boa concentração na questão da umidade. E como que esse tempo seco ele pode influenciar na qualidade do nosso sono? O sono, ele é uma questão multifatorial, tem vários fatores. Uma das questões que podem atrapalhar o nosso sono é a questão respiratória. Então, se você tiver um quadro de alergia, uma rinite respiratória, e se ele, com o tempo seco, como eu falei, tiver um pouco descompensado, pode ser que atrapalhe a qualidade do seu sono. Pode ser que atrapalhe a qualidade do seu sono devido a um quadro de rinite, que o nariz fica entupido, isso aí acaba atrapalhando o sono. E a própria questão da temperatura junto com a umidade também, né? A gente tem que ter um ambiente confortável para dormir. Se você está num lugar desconfortável e se você está respirando mal, sua garganta vai ressecar, você vai respirar pela boca. Tudo isso vai levar a uma má qualidade do seu sono. Entendi. E os cuidados especiais em tempo seco para idosos e crianças? Esses dois extremos de idade a gente costuma brincar que a melhor idade e a infância deve ser tratada de uma forma diferente. Por quê? No caso da criança, a criança ela exige uma hidratação maior e existe um risco maior de desidratação. Então tem que se tomar cuidado, manter uma boa hidratação, uma boa higienização nasal, né, nas crianças, porque eles estão mais sujeitos a viroses também, tá? Então, é importante esse cuidado. Na questão do idoso, a mesma coisa. O idoso, ele está mais sujeito à desidratação. Então, é importante que se mantenha uma boa hidratação no idoso, cuidados com limpeza nasal, umidificação, porque são extremos de idades que são mais suscetíveis e mais vulneráveis a esse tempo seco. Em relação aos olhos, quais são as dicas para manter os olhos protegidos nesse tempo seco? Os olhos, eles acabam em alguns pacientes que têm uma tendência maior de ter o olho seco, nessa época do ano tem que se tomar mais cuidado. Então, pacientes que têm essa propensão de produzir menos lágrima, a gente indica o uso de lágrima artificial, os chamados colírios, para uma boa hidratação ocular e lembrando que evitar a automedicação. Se você tem alguma irritação, alguma alteração ocular, o ideal é que procure um oftalmologista. Ótimo. Em relação à sinusite, esse tempo seco ele pode agravar? Eu falei sempre aqui de rinite, né? A sinusite, Marcos, é uma complicação da rinite. Seria um passo a mais, né? Então, assim, se você tem uma descompensação da rinite, o tempo seco ele favorece uma crise de sinusite também. Por isso a importância, mais uma vez repito, a importância da lavagem nasal. Fazer uma boa lavagem nasal, com volume, o ideal é que o soro entre mesmo, não só você só hidrate a mucosa, não, você faça uma higienização mesmo do nariz, que vai diminuir a sua rinite e vai diminuir a sua sinusite. Certo. E quais são os sinais de alerta que indica que devemos procurar um médico devido aos efeitos do tempo seco? Olha, se você, na parte respiratória, você está observando que o seu nariz está muito entupido, está sangrando muito, mesmo você fazendo uma boa hidratação do nariz, uma lavagem nasal eficaz, você está tendo dores de cabeça que não está melhorando, você está sentindo dores abdominais, você está notando que a sua urina está muito concentrada, mesmo você tomando muita água, dores abdominais, isso aí são sinais de que você deve procurar por ajuda médica nesse tempo seco. Tem alguma diferença para quem mora em áreas urbanas e rurais em relação aos cuidados que devem ter? Ou são os mesmos? Não, são basicamente os mesmos. Lembrando que na zona urbana tem uma maior concentração de poluentes, né? Que aumenta mais. Mas, assim, as recomendações no geral são as mesmas. Uma hidratação, lavagem nasal. Deve-se ter cuidado em qualquer uma dessas duas áreas. Excelente, doutor. Quero agradecer mais uma vez sua participação aqui conosco. Se você puder deixar as suas redes sociais aí para a gente começar a seguir. Beleza. Tem o Instagram, o TikTok, é lá Dr. Edson Fernandes. Lá tem o link para o site, para o consultório. Eu agradeço mais uma vez estar aqui no seu programa.
poder prestigiar a sua audiência, isso aí é muito importante para mim. Nós que agradecemos, Dr. Edson, e você também, telespectador que nos acompanha. Até o próximo Agenda Saúde.